É o Marcos? Cadê o Marcos? Fala, Marcão. É, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Melhorou? Tô bem. Tô meio resfriado. Essa época do ano aqui é. Eu sei, eu sou alérgico, só tenho rinite, né? Então, Hum. boa noite, Cidinha. Boa noite, querido. Tudo Ah, bem? bem. Que bom. Vou deixar o café. Depois os meus. Aí vai. Que frio. Pode usar, né? Pode. Engasguei aqui, Marcão. Tomar água. Quer que eu Tá. pegue água, né? Engasgou com coco. Coco fresco, adoro. Você gosta, Marco? Eu adoro também o coco verde. Não, coco aquele de casquinha dura, quando você abre ele, sabe? Você fica mastigando, melhor mastigar coco do que mastigar tranqueira, né? Mas quando eu vou lá no horto, eu pego a carne daquele coco verde. Ah, aquele eu não consigo comer, você acredita? Aquilo é muito bom pro estômago, aquilo lá. É, né? É. Adoro água de coco, Marcos. Nossa, sou apaixonada. Quando eu vou andar no horto lá, se eu não tomar aquela água lá, eu não fui. Ai, eu quero voltar a fazer essas caminhadas. A única coisa de andar no horto é ruim para estacionar lá, né? Agora eles cobram. Cobram? Agora se paga, entra por trás lá, eles têm um estacionamento enorme lá, né? Dentro do horto? Dentro, lá onde era por trás, lá pela Pedra Branca. Aham, sei. Mas muita gente deixa nas ruas ali, né? É, mas é difícil achar nas ruas. É, você paga para eles ou paga para os flanelinha, né? Naquelas ruazinhas ali, adjacentes ali. Mas tá quanto o estacionamento lá? Eu não tenho curiosidade, porque ultimamente estou sem carro, né? Então, mas quando eu ia lá, sabe o que eu fazia? Sabe lá onde era o Clube do Tiro? Clube do Lá em Tiro? cima, na avenida. Sei. Tiro Pombo, então lá pertence ao Horto, né? Aí Hum. sabe o que eu fazia? Aí eu entrava lá, porque lá tem segurança tudo, deixava o carro lá dentro, andava um pouquinho lá, saía de fininho, ia lá pro Horto, depois voltava a pegar o carro e ia embora. Mas eu Ah, não sei se legal. continua assim, porque lá era de graça. É, mas ó, você me deu uma boa ideia. Para mim andar no Horto, eu posso pegar um ônibus, porque eu não pago ônibus. Também não. Tem um ônibus que para na porta de casa, né? 1722, né, Adam? Desce lá no. Então, esquece, deixa o carro guardado. É, porque esse negócio de ficar, né? Você vai, vou e volto tranquilo, É. de ônibus é perto. Se De eu vez em tiver quando, animada, faz uma é. caminhada maior, né? Aí umas duas vezes eu cruzei com o bispo andando lá. Ah, ele anda direto lá, né? Ele e a bispa gosta, né? Eles É. moram ali perto, né? Eles moram ali naqueles condomínios ali da Pedra Branca ali. É. Aí ele vai a pé tranquilo, né? Ah, mas ali é um paraíso, né? Aquilo ali é. É.
É bom andar lá por conta do ar puro, tudo, né? Você anda, faz as caminhadas lá né? dentro, né? O melhor, dia de semana é melhor e o outro dia melhor também, bom também é sábado cedo. Ah, sim. Final de semana cheio de criança, Ah, cheio de gente, eu tô fora. não, domingo nem Ô, pensar. não. Nem Sábado sábado depois, à tarde também, que tem um povo é, que vai com criança e bicicleta, né? É normal, né? é. Mas eu começar a andar agora às 6 horas da manhã, a Júlia começa as aulas e tá escuro ainda, né? Eu andava no horto, mas agora não dá mais. Entrava por dentro naquelas alamedas, sabe assim? Agora não tenho mais coragem. Dá medo de assalto, né? Agora é mais perigoso, né? Que tem É. aquelas comunidades ali para trás, ali. Não, agora é só andar no horto mesmo, né? Só bênção. É. A Joyce. O Henrique. Oi, Henrique. Oi, Joyce. Olá, tudo Tudo bem? bom? De Tudo bem, novo, né? você? A É, gente não tudo consegue bom. ficar com saudade. Olha, hoje tem Joyce ao quadrado. Joyce, esse casal é o Henrique e a Joyce. A Joyce é a irmã da Solange, que estava na nossa célula, sabe? Sei. Casa da Thaís. A Joyce é a irmã Aham, dela, que legal. o Prazer. Henrique. Né? Prazer. É Joyce com Y e Joyce com I, né, Joyce? Você vai Isso, com I, né? Essa isso. Joyce aí é com Y, né, Joyce? Eu estava curiosa em saber quem era a outra Joyce da igreja, porque não é um nome muito comum, né? Não, é que a Joyce, ela ficou um tempo de stand-by, porque ela ficou mãe, né? Ah, Aí que ficou gostoso. naquela fase de amamentar. É difícil, né, Joyce, o começo, né? É, 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 até se adaptar, porque são três, né? Então, ela fez um time de 3 meninos. Oi, Beth, Tudo bem? saudade, viu? Não é? Tava Não, sumida, mas tava. reapareci. Mas e a sua mãe, como é que tá? Saiu ontem do hospital, tá bem. Veio com Ai, não é. oxigênio para casa, mas tá bem, tá melhorando. Não, mas agora tem que ter paciência, que quando a gente sai do hospital, a gente fica debilitada, né, Beth? Não sai assim zerada, né? Que você fica muito lá e você chega em casa, você tem que, né? Mas só de ter a caminha dela, né? O Ah, sim. aconchego, isso Ah, não ela tá tem super preço. animada Tá animada? que Que voltou para bonitinho. casa. A gente tem que hoje estar agradecendo a Deus, né? Mais essa É. vitória, porque não foi fácil, né, amiga? Não, não. Foi bem na época da Silmara, né? Hospitalizada, foi tudo Aconteceu junto, uma né? área que eu descobri lá o meu câncer, né? Foi, Eu vou te dar uma dica que me deram. Não é seu câncer, é do diabo. é verdade. Eu falava meu câncer, o povo falava, não é seu, Cidinha. Eu falei, glória a Deus, não é meu mesmo, é do capeta. E aí a gente vai queimar ele aqui. Mas você já está no processo dos exames, tudo direitinho? Não, eu já faço a primeira quimio segunda-feira. Era para eu ter feito essa segunda, mas eu vou Nossa, é começar na rápido outra. assim? É, Tá. Vamos de novo, né, Bé? Ah, você fechou o microfone, Bé. voltei. Aí você começa. Que hospital que você vai fazer? Vou fazer na clínica que eu fiz da outra vez. Chama Clinonco. É o Clinon? mesmo médico também. Aonde que é essa Clinon? Na 9 de julho. Ai, muito bom, muito bom. Você foi muito bem atendida e a sua médica é muito rápida, né? Vai Não vai ser. dar tudo certo. Tá. Aí a gente Já está aqui, deu. já deu. A gente está Ah, aqui. sim. Você vai fazer cirurgia de novo, Beth, ou não? Provavelmente eu opero no final ainda. Tá. Mas sabe, Cidinha, eu digo o seguinte, né? Tudo para honra e glória de Deus. Eu Essa creio. doença não é minha, né? É O verdade. gigante se levanta, mas ele se levanta para cair. Eu vou Eu passar tenho. bem, eu tenho certeza, né? Que vai Ontem dar eu tudo peguei a certo. sua bênção lá na igreja, o bispo estava numa unção muito cheio do Espírito Santo. Amém. E estava passando muita cura lá, Beth. Eu peguei a sua, Amém. porque daqui da minha Amém. amiga. Eu não deixei ela Amém. passar, não. Eu peguei porque a gente tem esse amor, né? E é como você falou, nada se explica. Tudo é para honra e glória dele. Você já está virando uma coach de cura. O que você já vai. Você já está com uma bagagem enorme, Deus está
Ele está te entregando algo muito É grande, isso amiga. mesmo. Tenho certeza que é muito Amém. maior, né? Eu creio. Eu também, eu também. Oi, Valéria, que bom Boa te ver noite. aqui. Estava com saudade já, né? A É, minha prima, fazia tempo, né? Essa correria. Hoje você conseguiu chegar mais cedo. Você já mudou o horário no trabalho, não? não, não, não. Não? Acabei de Mas, chegar. ai, que bênção. Tá vendo que agora eu acho que a Alessandra que está no horário ruim agora, É, a né? Alessandra tá das 3h40 às 10. Agora até ela conseguir mudar o horário, a gente vai ficar com um pouco de saudade dela aqui, É, né? Mas vamos que vamos, né? é E isso aí. aí, mas a gente continua aqui em oração, continua firme e vamos que Amém. vamos, né? Aí é bênção. A Solange Joyce, ela vai ficar ajudando a célula da Thaís. Ela falou para você? Ela tinha falado mesmo, que ela ia Então, ficar lá para ajudar, né? Assim, e o que que é legal disso? Que ela já vai estar treinando para abrir a célula dela. Olha que chique, né? Acho que agora sim, em outubro, né, essa outra turma se forma e ela está fazendo um estágio para liderança. Olha que chique. olha que Logo ela chique, vai ser amém. a próxima líder. E logo, logo vai ser o Henrique também, né? E depois que você sossegar, Jó, volta para o IV, bora buscar essa bênção, que é isso que Sim, Deus quer, se Deus quiser. amém. Oi, Salete. Oi, Alexandre. Está escutando a gente? Adá, vê se o Alexandre e a Salete estão escutando a gente? Não. Não? Tá ouvindo. Tá ouvindo, mas tá mudo, mas tá tudo certo. Tá todo mundo direto, né? Tem algumas Lá o pessoas. Alexandre, lá, ele tá com a garrafinha de água lá. É, Olha lá. Ele só fica com uma garrafinha de água. Né, é. Alexandre? Alexandre, ele vem equipado, né? Só bênção. A gente vai orar, né, Ada? É? Sim. Porque aí as pessoas vão entrando. Tem algumas pessoas que não vão conseguir chegar hoje, mas a gente ora. Ô, Beth, qual é o nome da sua mãe mesmo? Tava no mudo. Elvira. Dona Elvira. Tá, é para a gente depois no final estar agradecendo a vida dela. Vamos orar então. Vamos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos Ó Senhor, em nome imensamente, de Jesus, porque o Senhor está aqui nos dando a oportunidade obrigado, Senhor, de por essa receber do reunião. teu poder, da tua Estar com a minha sabedoria, família, da Senhor. tua inteligência, As que o pessoas Senhor que possa precisam abastecer a te cada um servir a aqui. ti. Que o Senhor abra, Senhor, a Obrigado. nossa visão espiritual e que Quero possamos perdão, receber do teu teu Espírito trono Santo, tudo aquilo que a necessitamos unção. nessa noite, Senhor, em me nome usa, de Jesus. para que eu seja um Amém? instrumento de Amém. bênção, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 119, É bem e, pequeno, né, Dan? que é bem pequeno. E a gente vai entender justamente o que o Salmo 119 nos traz de entendimento, de sabedoria, e como é que a gente pode lidar com cada versículo, para a gente entender. Porque normalmente quando a gente fala assim, ó, leia o Salmo 119, a gente, por ser 176 versículos, a gente lê ele correndo e literal. E aí a gente não entende o que Deus está falando. E é isso que nós vamos ver hoje. Depois eu vou mandar para vocês esse estudo mais aprofundado, porque assim a gente vai falar. Eu fiz um resumo e depois eu mando completo para vocês, para que a gente possa entender e estar na mesma página sobre o que eu entendi do Salmo 119 e o que vocês vão entender do Salmo 119. Então, hoje o tema que nós vamos abordar é como viver a excelência de Deus. Então, para a gente viver a excelência de Deus, nós temos que conhecer a palavra dele. Somente eu consigo viver a excelência de Deus quando começo a ser obediente à sua palavra. Então, eu começo a buscar essa excelência de Deus quando eu começo a ter a palavra de Deus na minha vida e aplicando essa palavra.
No Salmo 119, 1, 2, diz assim, olha, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de coração o buscam. Então aqui a gente começa a ver e entender que, assim, somente eu vou conseguir buscar a presença de Deus, ter esse reconhecimento de Deus, quando eu tenho a lei dele a meu favor. E a gente vai entender que o Salmo 119 traz um resumo de todas as leis e todas as ordenanças que Deus nos dá de Gênesis ao Apocalipse. Então, assim, muitas vezes a gente pensa, o Salmo 119, o que ele está dizendo? Ele está colocando justamente todas as leis que Deus colocou para nós. Então, assim, o salmista fez justamente esse resumo de todas as leis. Aí está dizendo assim no versículo 2, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de coração o buscam. Então ele está nos ensinando que nós temos que buscar essas leis de Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, para que a gente possa buscar a excelência dele nas nossas vidas. A gente vai ter só essa excelência se formos obedientes à palavra dele. No Salmo 119, 3, 5 diz assim, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Então, eu tenho que andar nos caminhos do Senhor. Tenho que ter essa prática de andar nos caminhos do Senhor. Qual é o caminho do Senhor? É a lei dele, a obediência às leis dele. Aí no 4 diz assim, ó, tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Fique tranquilo, eu não vou ler o 176 não, viu? Quem dera fosse firmados os meus caminhos na obediência aos seus decretos. Então, quem dera fosse firmados os meus caminhos na obediência aos seus decretos. Então, eu tenho que firmar os meus caminhos na lei de Deus, nas obediências dele, no que ele decretou a nosso respeito. No versículo 6 a 8 diz assim, ó, então não ficarei decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Então, a gente não tem que ficar decepcionado quando eu considero todos os mandamentos de Deus, quando eu estou obedecendo os mandamentos de Deus. Então, nada é pesado para mim, obedecer a palavra dele. E ele completa, olha, eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Então, a lei de praticar a lei de Deus, obedecer a palavra dele, eu vou ainda louvar a ele tudo que ele está fazendo na minha vida. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Então, assim, eu obedecendo a palavra dele, eu estou clamando a ele para que ele não me abandone, para que ele esteja sempre comigo. E isso é um mandamento também de Deus. No 119,9 diz assim, olha, como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Aqui, quando está falando como pode o jovem manter a sua pura conduta, não é ao jovem da idade dele, da idade cronológica, e sim aquele jovem na palavra, aquele que conheceu a palavra de Deus hoje, que conheceu a Deus, está mantendo um contato com Deus. Então a gente tem que manter uma conduta e viver de acordo com a palavra. A gente tem que aprender. Eu me converti hoje, eu comecei a entender e me conectar com Deus hoje. Então eu vou viver de acordo com a palavra dele, para que eu possa viver a excelência, a plenitude dele. E é isso que ele está nos ensinando aqui. Então, hoje, nós vamos trazer a sabedoria e o conhecimento da palavra através do Salmo 119. E nós precisamos entender o que realmente diz o Salmo 119. Nós entendemos que a Bíblia possui 66 livros. Isso é um ponto fundamental para a gente. Assim, a Bíblia do protestante, ela tem 66 livros. São 39 livros do Velho Testamento, 27 livros do Novo Testamento. E elas possuem 1.189 capítulos. Olha que coisa interessante que a gente vai entender, começar a entender qual é o fundamento do Salmo 119, por que a gente precisa prestar atenção no Salmo 119. De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia possui 1.189 capítulos. O Salmo 119 fica centralizado no meio da Bíblia. O Salmo 119 é o capítulo 595 na Bíblia, contando desde Gênesis ao Apocalipse. Então, assim, nós temos 1.189, 595, se a gente fizer vezes 2, que é a metade, vai dar exatamente 1.189 capítulos. Então,
o Salmo 119, ele se encontra no meio da Bíblia. Por que que ele está no meio da Bíblia? A gente vai entender isso. O que o Salmo 119 representa na palavra de Deus? Primeiro, ele exalta a lei de Deus. O Salmo 119 é uma exaltação da lei de Deus e seus estatutos, mandamentos, decretos, preceitos, promessas e palavras. Então, é a exaltação da lei de Deus. Então, no Salmo 119, o salmista está exaltando a lei de Deus, ele está nos dando a direção, dizendo o que são os mandamentos, quais são os estatutos, quais são os fundamentos da palavra de Deus, para que nós possamos buscar a excelência dele nas nossas vidas. E cada versículo, de alguma forma, menciona a importância e a excelência da palavra de Deus. Cada versículo que tem ali tem um significado e tem um aprofundamento espiritual. E esse salmo reflete o anseio do salmista por um relacionamento mais profundo com Deus, através do estudo e da meditação da palavra. Então, nós temos que ter esse mesmo comportamento, a gente se aprofundar espiritualmente para que a gente possa trazer esse relacionamento bem mais profundo com Deus e que nós possamos estudar e meditar a palavra. Cada versículo a gente tem que meditar e estudar essa palavra e saber o que esse versículo está nos dando de direção. Também o Salmo 119 nos dá orientação e sabedoria. O salmista destaca como a palavra de Deus fornece orientação, sabedoria e discernimento para uma vida diária. Então, diariamente, nós temos essa palavra de Deus nos dando essa orientação. O Salmo 119 também é uma consolação e força. Em tempos de aflição e dificuldades, o Salmo 119 mostra como a palavra de Deus é uma fonte de consolo e força. A gente começar a ler o Salmo 119, a gente vai vendo essa fortaleza que Deus está nos dando, essa direção que Deus está nos dando em cada versículo. E nós podemos concluir que o Salmo 119 destaca a importância de viver uma vida guiada por princípios e ensinamentos divinos, fornecendo um testemunho poderoso da centralidade das Escrituras na vida de um crente. Então, assim, o Salmo 119 nos dá esse ensinamento, nos dá essa direção de como que nós temos que viver como pessoas que crê em Deus, que busca a todo instante, de todo o coração, a excelência dele, para que nós possamos viver. E para buscar a excelência, eu tenho que seguir os processos, os estatutos que ele está nos dando para que a gente chegue na direção, no caminho correto que ele nos dá. Eu estava orando, hoje é quarta, na segunda-feira. Aí eu já contei para vocês assim, que Deus não escreve uma nova história para nós. Deus simplesmente, ele confirma, ele revela a nossa história que ele escreveu a nosso respeito. E ele estava falando justamente isso comigo. E aí ele me deu uma outra direção, que assim, a gente pede que a gente tem que ter assim, uma direção de Deus. Então assim, a gente tem a história que ele escreveu a nosso respeito e os caminhos que ele está nos dando. Então, é que ele revele a nossa história, ele revele o mapa da direção que eu tenho que seguir. Então, nós temos dois conceitos aqui. Eu buscar a revelação de Deus, para ele me dar um mapa de todos os caminhos que eu tenho que seguir para atingir essa excelência. Então, eu tenho um mapa que eu vou buscar, que ele vai me revelar, e a minha história que ele escreveu a meu respeito. A gente não sabe a história que Deus escreveu a nosso respeito. A gente fica pedindo para Deus escrever uma nova história. Deus não vai escrever uma nova história. Deus simplesmente vai revelar a história que ele escreveu a nosso respeito. E qual é essa história? Ele já escreveu lá na barriga da nossa mãe. Então, já estava escrito o que é o nosso propósito, como é que nós viemos até aqui e aonde nós temos que chegar. Ele já escreveu. Então, a gente tem que pedir para ele revelar essa nossa história e revelar os nossos propósitos. Nosso propósito é o mapa da nossa vida, que nós vamos buscar essa excelência para conquistar as promessas que ele nos deu. Qual que é a estrutura e temas? Há um acróstico alfabético. O que é esse acróstico alfabético? É simplesmente assim, por exemplo, a gente escreve uma palavra, por exemplo, amor. Então, assim, eu vou escrever assim, ó, atenção, memória, organização e reflexão. Isso é um acrônimo. Então, assim, você pega essas frases e vai formando outras frases. É isso que é um acrônimo.
E assim, o Salmo 119, justamente, ele está nesse sentido. Por que está nesse sentido? O Salmo 119, cada uma das 22 seções corresponde a uma letra do alfabeto hebraico, e cada versículo dentro de uma seção começa com essa letra. Então, assim, o Salmo 119, ele foi dividido em 22 seções. E essas 22 seções, elas foram divididas em 8 versículos. Cada 8 versículos, você tem uma letra do alfabeto grego, hebraico, do alfabeto hebraico. Então, se a gente pegar as 22 seções, vezes 8 versículos, vai dar os 176. Isso jamais a gente vai esquecer, que são 22 seções, vezes 8 cada versículo. Então, está dividido dessa forma. Então, cada um tem uma letra. Por exemplo, o nosso alfabeto vai de A a Z. O deles tem um outro significado, sendo a mesma coisa, de alfabeto, o alfabeto hebraico. Então, são 22 letras e 8 versículos cada um. São divididos em 8 versículos, que vai totalizar os 176 versículos. Então, assim, essa estrutura é só para fazer uma reflexão, para que eles conseguissem gravar os 176 versículos. É uma forma de você gravar. Então, assim, pelo alfabeto, eles começam orando, por exemplo, pela letra A. Aí eles vão ver o versículo de 1 a 8, do B, do 1 ao 16. E assim vai até o 176. Então, é para isso que eles fizeram o Salmo 119 está construído dessa forma. E essa estrutura mostra uma estrutura cuidadosa e poética. A gente vai vendo na palavra, em cada versículo, que há uma poesia que o salmista escreveu. E o foco está na palavra de Deus. Então, assim, existe toda essa estrutura, mas o foco é a palavra de Deus, para que a gente possa orar e entender cada versículo, cada proposta que está ali, para a gente poder gravar. Nós temos como estatutos os mandamentos, os decretos, os preceitos e as palavras e as promessas. Eles são usados repetidamente, enfatizando diferentes aspectos da revelação divina. Por exemplo, vida piedosa, amor e respeito às coisas de Deus. Vida piedosa é amor e respeito às coisas de Deus. O salmista expressa o desejo de viver de acordo com a palavra de Deus e encontrar prazer em segui-la. Então, assim, o salmista coloca justamente isso no Salmo 119, que ele tem prazer em encontrar e seguir a palavra de Deus. É isso que nós temos que colocar no nosso coração. Prazer em obedecer a palavra de Deus e seguir os ensinamentos de Deus. Aí nós temos uma reflexão que, assim, embora o Salmo 119 não seja o resumo de todos os capítulos das ordenanças de Deus, ele encapsula a essência da reverência e do amor pela palavra de Deus. Nós temos que ter essa essência dentro de nós para que seja revelado para nós o amor da palavra de Deus. Nós temos que amar a palavra de Deus, nós temos que buscar de todo instante a palavra de Deus para que ele possa nos preencher. Normalmente, nós temos um vazio dentro de nós e nós não sabemos como tratar esse ensinamento, como tratar, buscar essa essência, como reverenciar o amor de Deus, como a gente tratar a palavra de Deus da forma que tem que ser tratada, da forma que tem que ser buscada. Quando eu busco com excelência, Deus vai nos devolver a excelência dele nas nossas vidas. Então, a gente só pode ter excelência se eu tiver uma semente da excelência. Eu não vou conseguir uma semente da excelência se eu não praticar a excelência. Então, todas as coisas eu tenho que fazer como se fosse para Deus e não para os homens. Então, assim, essa técnica que os hebreus usam para refletir o Salmo 119, para orar o Salmo 119, para buscar essa atenção de Deus, isso vai criando um padrão para transmitir a mensagem que está oculta dentro da palavra. Então, uma forma que a gente aprende como que eu devo orar. Eu tenho que estruturar as minhas orações de forma que eu consiga lembrar o que eu vou orar e qual é o versículo que eu estou orando e por que eu estou orando aquele versículo. Então, se a gente pegar esse estudo aqui do Salmo 119, a gente vai entender como é que eu tenho que começar a praticar a minha oração, como é que eu tenho que fazer esse momento da minha oração. No caso do Salmo 119, que é uma linguagem do alfabeto que são divididas em seções, 8 seções. Cada letra do alfabeto segue uma ordem do início ao fim.
Então, assim, existe uma ordem do início ao fim de como orar e quais são essas partes poéticas que estão no Salmo 119 e que vai dando uma distinção nas palavras. Então, assim, cada sessão tem um sentido. E eu vou mostrar para vocês como é que estão divididas essas sessões aqui. As 22 sessões, assim, da letra do alfabeto, quando vocês pegarem, vocês vão ler essas letras do alfabeto aqui. É difícil de ser pronunciada, mas também eu coloquei como é que se pronuncia aqui essas letras. Por exemplo, a gente começa com a palavra Aleph, que está do versículo 1 ao 8. Depois, se a gente pegar o 18, por exemplo, vai ter Tissad, que está no versículo 137, 144. Então, a gente vai entendendo versículo por versículo. E assim, seria interessante que cada um de nós pegássemos assim, num dia que está mais tranquilo, e refletir sobre o que está escrito aqui nesse estudo do Salmo 119, para que a gente possa aprender o que realmente Deus quer falar conosco. Existe um significado de cada letra. Por exemplo, essa Aleph, que é do versículo 1 a 8, ela representa o começo, a unidade e a força divina. É a primeira letra do alfabeto hebraico e simboliza a soberania de Deus. Então, é isso que ele vai estar dizendo ali no Salmo do 1 ao 8, sobre a soberania de Deus, para buscar essa excelência de Deus. Depois tem a segunda letra, que é a Bet. Não é você, não viu, Bet? Mas é uma palavra Bet, significa casa ou lar, e representa a dualidade, criação e a presença de Deus no mundo. Então, assim, é dessa forma que o hebreu ele vai orando, vai falando e vai recitando essa poesia do Salmo 119, para que ele possa lembrar, que ele possa ter essa conexão com Deus e falar com Deus daquilo que ele está precisando, daquilo que ele está necessitando. E aí eu relaciono aqui todas as 22 sessões para que a gente possa entender sobre a palavra de Deus. Eu vou ler o último aqui, olha, que é o 160, que chama assim, a última é Tav, 169 ao versículo 176. Significa marca ou sinal, e representava verdade e perfeição. É a última letra do alfabeto hebraico, simbolizando completude e plenitude. Então, ele começa na letra A, Aleph, né? Que representa a unidade e a força divina, a primeira letra do alfabeto, que simboliza a soberania de Deus. E lá no último, no 176, ele está dizendo justamente que é a última letra do alfabeto, que simboliza a completude e a plenitude. Então, tem assim um fundamento, tem algo que nós precisamos entender, o que cada capítulo da Bíblia está nos dizendo. E a gente precisa estudar de uma forma bem ampla, para a gente possa buscar essa presença de Deus. Aí depois aqui eu coloco um quadro, como que se pronuncia, por exemplo. Tem uma aqui, a segunda aqui, ó, que é Bet mesmo que se diz. Aí a Tav é Tav. Tem palavras aqui no 20, por exemplo, que é assim, ó, hash. Você tem que carregar enrolando a sua língua para falar na mesma tonalidade que eles pronunciam a seção 20. A seção 20. Então, assim, para a gente entender. Porque, assim, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente tem que ir mais profundo para que a gente possa entender o que realmente ele está dizendo em cada capítulo da Bíblia. E a gente tem que estudar dessa forma, a gente tem que entender o que está nos dizendo. Durante a semana passada, eu estava lendo sobre o Salmo 119, eu fui buscar a referência que eu pudesse entender o que o Salmo 119 estava falando, e eu fui buscar justamente isso para que eu pudesse entender. Aí, olha, a primeira, a explicação de cada uma das 22 sessões. Aleph, tema, a bem-aventurança dos justos, enfatiza a bênção de segurança, a bênção de seguir a lei de Deus e viver com integridade. Fala da felicidade daqueles que caminham conforme os preceitos de Deus. Então, eu tentei trazer aqui e resumir para vocês o que realmente cada letra do alfabeto hebraico está dizendo, para que a gente possa entender o significado do Salmo 119 e como eu tenho que buscar essa presença de Deus para ter a excelência dele. Muito profundo isso, né? Né? Então, a gente vai vendo aqui, tem todos
os significados, olha, por exemplo, no 13, men, tema, amor e sabedoria através da lei de Deus. O salmista expressa o seu amor pela lei de Deus, como ela o torna mais sábio do que os seus inimigos. Ele medita nos preceitos de Deus o dia todo e encontra entendimento neles. Vou ler mais um aqui, olha. O 18, a Tissade, tema justiça e verdade na palavra de Deus, que é do Salmo 130, do versículo 137 ao 144. Aqui diz assim, olha, justiça e verdade na palavra de Deus. O salmista proclama a justiça dos decretos de Deus e a verdade das suas promessas. Ele expressa a aflição que sente, mas encontra consolo nos mandamentos de Deus. Então, assim, ele não simplesmente ele vai lendo os versículos, ele vai colocando para Deus, se conectando com Deus e expressando aquilo que ele está sentindo para que ele encontre justamente o consolo de Deus. E o consolo de Deus está onde? Está fundamentado na palavra, no versículo de 137 a 144. E é dessa forma que o salmista escreveu e nos deu toda essa direção. Então, assim, cada sessão do Salmo 119 é uma meditação poética e profunda sobre a importância da palavra de Deus na vida do crente, enfatizando diferentes aspectos do relacionamento com Deus e sua lei. Então, nós temos a lei de Deus e nós temos que estar firmemente marcados para estar recebendo essa presença de Deus. Então, esse é o fundamento que nós estudamos no Salmo 119, e depois eu vou disponibilizar para vocês para que a gente possa entender, estudar mais e aprofundar na palavra de Deus, para que a gente possa entender esta palavra de Deus. E aí, não mais do que nunca, tem um cara aí na internet que chama Pablo Marçal. Eu não gosto dele, assim, do jeito que ele fala, mas assim, eu assisti um vídeo dele que me chamou muita atenção e que é para a gente parar e pensar e refletir no que eu vou pôr aqui para vocês. Que ele diz assim, olha, quando você tentar prosperar, vão te zombar. É isso que acontece. A gente fala que a gente vai prosperar, a gente vai crescer, a gente vai evoluir, a gente vai mudar de nível, a gente vai estar numa outra situação, as pessoas olham para a gente com desprezo, fica zombando da gente. Então, nós somos zombados a todo instante, porque a gente tem uma crença, tem uma fé, porque estamos obedecendo a palavra de Deus. Nós estamos falando aqui sobre a obediência da palavra de Deus e que ele vai nos dar excelência. Se ele vai me dar excelência, eu falar isso para o pessoal que é do mundo, ou por um parente nosso que não tem a mesma fé que nós temos, eles vão ficar olhando com desconfiança e vão zombar de nós. Falar que a gente é doido. Falar que a gente é doido. Então, assim, ele diz justamente isso. Aí ele diz também o seguinte, olha, que eu tenho que passar por 3 fases, ou seja, eu tenho que passar por 3 níveis. Quando eu digo que vou prosperar, eu tenho que passar por 3 níveis, porque as pessoas vão zombar de mim. Olha o que ele relata, como assim, a primeira fase é a zombaria. Vão zombar de você, vão zombar de nós. Tudo bem para vocês? Tudo bem para mim? Tudo bem para você? Tudo bem, não tem alternativa, né? Tá, vão zombar de nós. A segunda fase, vão ficar com raiva de você. É isso que ele coloca, né? Vão ficar com raiva da gente, porque a gente tem essa fé e a gente acredita. Porque zombaria não funciona. Assim, olha, a gente vai entender o seguinte, olha, ele diz assim, ele faz uma colocação, só para falar a você, 90% dos homens e mulheres no mundo cai na fase 1. Então, assim, quantas vezes as pessoas zombaram da gente, ou a gente vai ter em mente começar um projeto e a gente desiste no meio do caminho por imaginar o que as pessoas vão pensar ou vão falar de nós, ou seja, vão zombar de nós. Então, eu me saboto. Então, eu estou me sabotando na primeira fase. Eu não vou para a segunda fase, porque eu não vou suportar a zombaria. Então, assim, se eu não suporto a zombaria, eu não vou conseguir. Então, na segunda fase, vão ficar com raiva de você, porque viu que a zombaria não funciona. Então, assim, eu não assimilei essa parte aqui quando ele disse que 90% dos homens e mulheres no mundo caem na fase 1. Eu não caio na fase 1, eu estou indo para a fase 2. Vão ficar com raiva de você, porque viu que a zombaria não funciona. Agora vão vir com raiva para cima de você. Então, assim, eles não acreditaram em você, você seguiu o seu caminho, e aí o que acontece? Eles viram com calúnia,
desprezo, raiva, rancor, ódio, amargura e inveja. Tudo isso porque você passou da fase 1 e você foi para a fase 2. Então, nós vamos ter calúnia. O que que é calúnia? Por exemplo, amanhã eu conquistei um lugar, uma empresa maravilhosa, está progredindo, está tendo lucro. Vamos dizer o seguinte: esse cara roubou, esse cara fez tal coisa, então você está te caluniando e não está vendo que assim todas as coisas quem nos dá é Deus. Então, se Deus nos prosperou, nos abundou, porque Ele prometeu para nós. Então, assim, vão ficar e vão nos desprezar, vão ficar com raiva, vão ficar com rancor, vão ter ódio, vão ter amargura e vão ter inveja. E é aí que nós temos que usar as armaduras que Deus nos dá para não sermos atingidos por essas coisas. A terceira fase é a melhor de todas elas. Então, nós vamos passar por 3 fases. É aqui que eu achei assim, interessante o que ele diz. Ó. Eles dirão: me conta como faz para mudar de vida. As pessoas vão dizer para nós assim: olha, me conta como você fez. Ó, vem para a nossa célula que eu vou te dizer como é que acontece isso. Então, assim, todas as quartas-feiras se reúne lá uns doidos que investe o tempo deles 40 minutos, 1 hora, para buscar a palavra de Deus, para conhecer o que Deus pode fazer nas nossas vidas. É isso que vamos perguntar e é essa a resposta que nós vamos dar. Aí vão dizer: me passe o link para ver como você fez para mudar de nível. Então, assim, nós temos um link. Então, esse link a gente vai passar para as pessoas: pode assistir lá que é isso que eu busquei e é isso, e é onde eu encontrei o meu caminho, onde encontrei aonde eu poderia crescer, onde eu poderia mudar de nível. Aí, eu queria que todos nós disséssemos o que eu vou dizer agora. Então, assim, diga assim: olha, eu vou lutar até chegar na terceira fase. Eu vou lutar até chegar na terceira fase. fase. É isso aí. Vamos dormir com essa frase aqui: eu vou lutar até chegar à terceira fase. Porque, assim, Deus tem algo para nós. Deus tem a excelência para as nossas vidas. Ele quer nos dar essa excelência e nós vamos buscar essa excelência. Amém? Amém. 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 Que delícia. Esse Salmo 119 eu nunca tinha visto dessa forma. Eu sempre li aquelas palavrinhas estranhas, mas olha, nunca me tive a curiosidade de descobrir o que elas representavam. Não sei se vocês já tiveram curiosidade. Quando você pegar o 119 agora, você vai ver na Bíblia. Ela tem umas palavrinhas que é essas difícil. Hoje eu estou descobrindo que é o alfabeto grego e que dentro dessa palavra tem um recado precioso de Deus para nós. Olha que forte. E aí eu quero esse estudo, sim, porque agora vou querer descobrir cada palavra, porque o Salmo 119 já é um livro, né, Ada? Ele é um estudo amplo, mas aquelas letrinhas eu descobri hoje, depois de tantos anos de caminhada com Deus, fiquei surpresa de saber que era o alfabeto. Alguém mais aqui tinha essa curiosidade? A gente passa direto, né, nas páginas e aquela letrinha. E aí eu descobri uma coisa, que qualquer pontinho, qualquer diferencial na Bíblia tem um significado. Tem a palavra que Deus dá, e dentro da palavra, às vezes, ele coloca umas pérolas, uns tesouros. É uma caça à bondade dele, dentro da Bíblia. E agora, fiquem atentos, vocês vão ver sinais. Quando vocês começarem a ler a Bíblia, vai ter pontinhos lá que significa algo sobrenatural. Passa para a gente também, né, Ada? Com certeza. O estudo, né? Esse do Salmo 119, eu creio que é um presente maravilhoso no dia de hoje, para que a gente se fortaleça. Angústia, decepção, medo, a gente precisa se fortalecer, né? E é na palavra, né? Não tem como. Não tem uma pessoa aqui que não passa por dificuldades no dia a dia, né? São surpresas boas e não tão boas, né? É. E essas palavras aí. Beth, guarda a sua, porque do alfabeto Beth, você viu que quer dizer casa, né? Eu gravei isso, né? É um acolhimento, é algo sobrenatural, né? O significado. Ah, Não, meu nome escreve exatamente como está escrito aí, com E no final. olha que forte, né? Então,
E aí Deus já te deu uma pérola, né? Já te colocou nesse alfabeto, não é por acaso, né? A gente vai estar descobrindo aqui a força dele. A gente vai estar orando, com certeza, né? Por todos aqui. Agradecer a recuperação da dona Elvira, que a gente tem orado e que Deus, com a glória dele, respondeu. Ela está em casa Amém. e ela vai se recuperar cada vez mais. A gente vai clamar pela tua recuperação, Beth, Amém. para que os médicos sejam a mão de Deus mesmo. Amém. Não é fácil esse processo, eu sinto muito, porque eu sinto a sua dor. Só quem passa por isso, é, alguma coisa nessas entrelinhas, Deus vai nos mostrar através da sua vida. Eu sei que você está numa faculdade, você está em Harvard. Eu tenho certeza que você já está fazendo pós-graduação, né? Porque ele coloca nesse deserto os fortes para provar para algo que ele vai entregar. Eu aprendi uma Amém. coisa, lendo uma matéria, vem de uma pregação, de uma bispa que estava falando. Quando você entra no curso de direito, você só precisa fazer uma prova para você tirar a carteirinha da Ordem dos Advogados. Você faz 5 anos de faculdade, mas você não é um advogado. Você tem que fazer uma prova e ser aprovado para virar um advogado. E eu achei aquilo incrível, né? E assim, eu creio que Deus tem muita coisa muito grande, porque você vai passar nessa prova para ser aprovado para algo que é Amém. muito grande na mão dele. Eu vi isso Amém. bem, bem nítido, né? Amém. E a gente está aqui com o coração firme, é um grupo que crê, nós estamos vivendo os milagres de Deus, é nítido, né? E eu creio que Ele te colocou no melhor lugar. Eu vejo você naquele púlpito, minha irmã, muito grande, pregando para a multidão e passando Amém. esse sorriso, essa força, e a gente tem muito que aprender com a sua vida e com os Amém. desafios que cada um tem aqui, né? Cada um É tem o seu, verdade. e Ele conhece a nossa vida, a nossa fragilidade, né? A nossa carne. E a gente está aprendendo, assim como o Adá passou essas entrelinhas, vamos buscar no esconderijo do Altíssimo algo muito grande para as nossas vidas, porque Amém. Ele quer presentear esse povo. Os tesouros está escondidos para nós, não é para todos. É para aqueles que creem, é para aqueles que têm o coração disposto, né? Eu vou orar pela saúde de todos, pelo profissional, eu vou orar pela casa, pelos Amém. familiares, e a gente já ora, Beth, com esse grupo com muito amor. Eu vou pedir para todos vocês, todos, que o Espírito Santo colocou no meu coração. A oração é de uma das maiores armas e do maior ato de amor que Jesus deixou aqui para nós. É orar. Eu vou pedir para todos que fazem o devocional, que pegam uma Bíblia de manhã ou à tarde ou à noite, colocar o nome da Beth, porque vocês vão dar Amém. testemunho dessa oração, né? A primeira Amém. coisa que a gente vai fazer é agradecer a vida dela por passar por esse processo já com a cura decretada. Amém. É essa oração que a gente vai fazer. Eu peço que vocês tenham esse mesmo amor que ela tem por todos nós, porque a gente é Amém. um só aqui, a gente é um só. E todo mundo vai estar orando por esse tratamento. Os médicos vão se surpreender, viu, Beth? Mais uma vez, Eu creio. com Isso a sua mesmo. Eu vida. creio. Eu creio. Alguma mais oração em especial? Assim, eu vou orar por todos, né? Eu tenho aquelas, as normais, né? Tem a família, né? É. Minha filha que ainda não assumiu a prefeitura lá em São Sebastião, né? Estou orando para que dê o chamado, embora estão chegando as eleições, né? Pode ser Uhum. que protele um pouco, né? Ô, Marcos, eu vou te dar Também, uma dica como pai. Você é a cobertura espiritual da sua filha. A gente vai orar aqui. Eu não tenho dúvida que o céu está aberto, como o bispo disse ontem. O céu está aberto. Então é a hora de clamar e é a hora de buscar a nossa bênção, né? também. Mas você, como pai dela, você ora direcionado para isso e faz um jejum.
porque o jejum abre as portas, e tem ocasião que a gente precisa fazer um jejum. Amém. Você faz um jejum para ela. Você determina aquilo que você tem no coração, aquilo que te custa, né? Não sei se você tem costume de fazer jejum, mas se não, depois a gente te dá umas dicas, né, Ada? Sim. No particular, a gente te orienta. Eu senti de falar isso, Amém. porque eu tenho vivido isso como mãe. Então, assim, a nossa autoridade na vida de um filho, na vida de um familiar próximo, é o jejum. Na vida de um marido. Ontem o bispo deu testemunho de novo sobre o jejum, né, Ada? Que ele fez pelo casamento dele, que era muito difícil conviver, com as diferenças dele e da esposa. E ele fez jejum por mais de um ano. E olha que o resultado é maravilhoso, né? Ele alcançou a família toda para Jesus, né? São todos líderes, pastores. Deus faz mais do que a gente pede. É. Tá bom, Marcos? Mas a Amém. gente vai orar, a gente vai Tá, orar, tá. tá bom? Depois a gente tira a foto. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta Deus, direção, poderoso por este Deus. amor, Obrigado, Pai. pela tua presença, Senhor, nesta noite, nos capacitando a buscar os teus tesouros, aqueles que estão escondidos para cada um aqui, Pai. Eu sei que o Senhor tem resposta para tudo e para todos. Eu sei que cada um aqui sai com o coração forte, fortalecido em buscar mais de ti, em estar mais em contato com a tua intimidade, com a tua presença, com teu Santo Espírito. Eu te peço agora, Pai, que o Senhor cubra o Marcos, a família dele, a sua mãe, os seus filhos, a porta de emprego, a saúde, Pai, que nunca falte, Pai, toda esta unção que o Senhor derramou hoje na família do Marcos. Eu te peço pela família da Joyce, do Diego, dos seus filhos, da sua nora, Pai, que o teu Santo Espírito e os teus tesouros estejam com ela. Fortalece, Pai, essa batalha, fortalece a todos, fortalece o seu filho, a sua nora, nesse mal-estar que eles passaram, Pai, que o Senhor passe com eles, que o Senhor se revele a eles, que o Senhor mostre estes tesouros. Protege, Senhor, a saúde da Joyce, os seus empreendimentos, do seu marido, do seu filhinho pequeno, da sua filha, que o Espírito Santo esteja, Senhor, derramando os tesouros na vida deles. Que o Senhor possa derramar esse tesouro abundante na vida do Henrique, da Joyce, dos seus filhos, dos seus familiares, que eles sejam abastecidos, Pai, desse amor. Protege, Pai, os negócios, a saúde, os sonhos, os empreendimentos, que esta visão, Senhor, venha de encontro ao coração dessa família. Em nome de Jesus, que este tesouro maravilhoso o Senhor entregue para minha prima Valéria, Pai. Que a tua unção, a tua força, os teus propósitos, o teu sonho se cumpra na vida dela, Pai. Eu te agradeço pela saúde, eu te agradeço pelo emprego, eu te agradeço, Pai, por todos os projetos que o Senhor está colocando hoje no coração dela. Que ela busque este tesouro, Pai, e que ela alcance. Em nome de Jesus, que esses tesouros, Pai, encontre o Alexandre, a Salete e seus filhos, seus familiares, que eles sejam encharcados da tua glória, que eles tenham, Senhor, uma visão sobrenatural, que eles sejam alcançados por ti, Pai, e tudo aquilo que está escondido para eles, Pai, que se revele, que eles tenham ideias, que eles tenham sonhos, que eles conquistem, Pai, o sobrenatural. Protege o casamento, protege a saúde, protege os empreendimentos, Pai. É nesta unção, Pai, que eu te agradeço imensamente a vida da dona Elvira, Pai. Obrigado por ter trazido ela, Senhor, em cura na sua casa, que ela se restabeleça, que ela tenha, Senhor, uma recuperação sobrenatural, que ela tenha dias de muita alegria. Protege ela, protege as suas filhas, protege os seus sonhos e que este tesouro alcance a vida da dona Elvira. Em especial, Pai,
com esse grupo todo, Pai. Eu clamo a Ti, com o céu aberto, Pai, que o Senhor venha sobre a vida da Beth agora, sobre a vida do seu marido, Pai, sobre a vida desses médicos, Senhor, sobre a vida desses medicamentos, desses enfermeiros. Coloca o Teu sangue, Pai, a gota que cura, Pai, que o Senhor já resgatou, a saúde da Beth naquela cruz. Eu creio, Pai, que o Senhor está levantando um grande testemunho, que este tesouro que está com ela agora, que está com ela hoje, Pai, é um tesouro de vida, é um tesouro de saúde, é um tesouro de prosperidade, de vitória. Que o Senhor levante ela, Pai, com as tuas mãos, que o Senhor fortaleça o coração, que o Senhor a segure, que o Senhor não solte a mão dela, que ela passe por essas águas, Pai, crendo, crendo que o Senhor está adiante, olhando para ti, Pai, olhando para a tua grandeza e para o teu poder. Eu creio num grande milagre, num grande testemunho. A Beth é tua serva, é tua filha querida, que o Senhor a use, que o Senhor possa, Senhor, engrandecer o seu nome através do testemunho dela e aonde ela pisar, Pai, que ela tenha argumentos, que ela possa, Senhor, ter a tua autoridade de falar desse Deus que faz proezas, desse Deus que transforma, desse Deus que fortalece. Eu creio, Pai, que o Senhor está aqui agora, cobrindo a vida dela em alegria, que a tua força, Pai, possa alegrar o espírito e o tratamento da Beth em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela minha vida, pela vida do Adá, dos nossos familiares. Obrigado por esta palavra, que o Senhor possa crescer a cada dia mais nesta reunião, que possamos, Senhor, expressar a tua glória, que todos que estão aqui hoje, Pai, possam ver a ti, que nós possamos nos diminuir e enxergar, Senhor, que só o Senhor é Deus, que o Senhor seja honrado, Pai, todos os momentos das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Vamos tirar uma foto, né? Aí você mostra para o Diego, viu, Joyce? Aí, ó. Que bênção. Vamos tirar foto. Foi? Não dá não, peraí. Não, mas essa aí você já está congelada, né? Porque agora eu já tossi, né, Adá? Que a foto dele foi? Deixa eu ver. Vai tirar outra? Acho que não vai precisar, não. Não? Deixa eu ver. Pô, ótima. O Alexandre tá sobe aí a tela. Ah, ficou bom. O Marcos ficou todo mundo com sorriso, todo mundo muito feliz. Pessoal, deixa eu só falar um negócio. Quando eu falei que eu não gosto do Pablo Marçal aí, é assim, mas a gente tem que dar direito a quem tem direito, assim. Tem algumas coisas que ele fala simplesmente desprezo, entendeu? Mas, assim, esse que ele colocou aí hoje eu achei muito interessante para que a gente possa refletir, que é importante. Mas, assim, as outras coisas eu deixo para lá. Absorve só o que precisa. Absorve o que precisa. Então, assim, dê glória, não é glórias, como é que é? Dê um valor a quem merece ter valor. Então, assim, nesse aspecto, ele teve esse valor, assim, eu dou valor para ele porque mereceu esse valor. Então, a gente tem que reconhecer o que tem de bom nas pessoas. Todo mundo tem algo bom e algo ruim. Exatamente. Tá, aqui está só a Valéria. Deixa eu te dar uma data para você colocar no seu coração. 30 de agosto, 1 e 2 de setembro. Vai ser o nosso revisão. Espero que... não é final de setembro? Então, mudou a data, né, Adá? Sim. Por conta, acho que do sítio mesmo, né? As datas estão bem espremidas, porque a igreja está fazendo muito revisão, né? Tem os jovens, tem vários. E Quando aí, que é? 30, 31? 30, 1 e 2 de setembro. Não, 30 e 31, dia 1º. É dia 1º? É É. 31, mas 31 é agora, não vai ter Agosto é 31 também? também. Ah, então é isso, vá. 30, 31 e 1 de Eu vou ver se eu setembro. consigo trocar horário lá, porque como eu estou na experiência, né? Eu saio da Mas experiência você só em trabalha de setembro. sábado? Não, mas eu trabalho na sexta, e aí eu saio 7 horas da noite, até chegar lá não vai dar tempo. Não, Eu você tinha vai que mudar, né?
você vai chegar lá na igreja, vai dar tempo, porque o ônibus sai 8h30, não é? O que acontece? Tem um alimento lá na igreja, quando a gente chega. Se você não conseguir trocar o horário por conta da experiência, você deixa quieto, você faz a mala, tudo direitinho, entendeu? E, e aí, porque também não é muita coisa que precisa levar, né? Aliás, como for, o que a gente pode fazer? Vá, um domingo, quando você vier para a igreja, você deixa, tipo, travesseiro, cobertor na Alessandra, entendeu? Tá. Para você não precisar levar aquela mala para o trabalho. Ou já a sua mala do revisão, você já deixa com ela, entendeu? Tá. Aí, Eu vou ver, aí eu vou ver direitinho. Aí você se organiza, porque se você sair lá do seu trabalho, da Luz até Santana, é rapidinho, não é? É. Porque é a linha azul. Ali você só pega um ônibus para estar subindo a voluntários, aí fica com você, mas é assim, é um recado de Deus. Tá. Tudo na vida tem tempo e modo. Não fuja da sua bênção. Eu acho que é um divisor de águas mesmo, e é uma oportunidade sua, única, entendeu? O horário eu acho que é tranquilo. Dá para você, você não vai para sua casa. E aí você tem que coordenar só a Belinha, né? É. Aonde que ela vai, quem que você confia, né? Eu acho que é o Wagner que cuida dela, né? Deixo com a Elisângela. A Elisângela cuida direitinho? Com certeza. Ah, ela é uma mãezona e ela tá lá do lado, né? Sim. Passa rápido, depois dá tudo certo. Mas aí a gente conversa. Guarda essa Tá, data e guarda esse momento, tá bom? tá bom. Que aí a gente vai se falando. E que vocês tenham uma noite extremamente abençoada e que Amém. agradeço demais a presença de todo Boa mundo. noite. E aí a gente vai estar se vendo. E de cada Amém. 15 dias a gente vai estar, a gente conversou com a Salete lá na outra semana de fazer uma célula presencial. Eu vou me organizar para arrumar a casa, né, para poder estar recebendo, mas aí a gente faz cada dia num lugar e a gente vai acabar se vendo. E uma vez por mês vai ter a macrocélula que a gente vai fazer lá na casa da Thaís. Mas dá tudo certo. Tá bom, gente? Que Deus Ok. abençoe, viu? Amém. Até, Amém. Obrigada Amém, pelas boa orações. noite. Tchau, até Alexandre. Tchau, domingo, pessoal. se Deus Até quiser. domingo, Tchau, gente. gente. Deus Boa abençoe. Até noite. domingo. Até domingo. Tchau. Tchau. Dorme com Deus. Deus abençoe. Tchau, Adá. Tchau, Valter. Amém. Bom dia. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom dia. Tchau.